Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês mais uma palavra, uma ministração para o sábado dos sonhos, né? E eu tirei a palavra e pelo segundo dia, né? Ontem o Senhor falou comigo essa palavra. Pela segunda vez caiu na mesma parte. 1 Samuel, capítulo 1. E o tema dessa mensagem é: Ana gera a promessa. Amém? Ana gera a promessa. Eu creio que essa palavra ela é profética, é uma palavra profunda do Espírito do Senhor. Vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, neste momento, me coloco diante da Tua presença, Pai. Ó Deus, que as palavras não sejam de mim, Pai, mas do Senhor. Ó Deus, de fato, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, Pai, o Senhor pode gerar, aleluias, ó Pai, no coração do homem, promessas, sonhos, ó Pai, eternos, vindos do Senhor. Eu profetizo que ossos, ó Pai, venham ter vida neste momento. Eu profetizo, Pai, num cenário escuro, Pai, neste lugar, Pai, na terra em que estamos, onde, Pai, não dão crédito, Pai, à palavra do Senhor, aleluias, não tem dado crédito à vida sentimental, ao casamento, Pai. O Senhor tem levantado uma geração para chorar, o Senhor tem levantado uma geração para clamar nesses últimos dias, para sofrer as dores de parto, como está em Miqueias, como está na tua palavra. E Cristo, aleluias, ó Pai, cumpriu a missão no Gólgota, aleluias, quando disse àquelas mulheres: não chorem por mim, mas chorem pelos seus filhos. O Senhor nos chamou, Pai, como um exército de bandeiras para clamar, para ser uma voz profética nesses últimos dias, ó Pai. Não escolhemos, mas o Senhor escolheu, Pai. Eis-nos aqui para chorar, eis-nos aqui para gerar, porque o Senhor tem prazer nisso, o Senhor se alegra nisso, e repouse sobre nós o Espírito do Senhor, de sabedoria, de conselho, de temor, de inteligência do Senhor. Pai, eu repreendo neste momento toda ação maligna, toda distração, Pai. Vai tirando do nosso meio toda pedra de tropeço, Pai. Vai tirando, ó Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado o avanço do reino do Senhor, que o reino do Senhor avance em nome de Jesus. Glória a Deus e graças a Deus. E você diga amém em concordância. Então, meninas, especialmente, né, as mulheres de Jerusalém que têm aqui comentado no canal que o Senhor levantou para ser imponente como uma lua. Amém? Imponente como um exército de bandeiras, uma lua formosa. O Senhor nos chamou para ser essa lua cheia que está lá em Isaías capítulo 60. Sim, por 2 vezes. E o Espírito do Senhor me elevou. Glória a Deus, quando eu tirei essa palavra em Gênesis, que o José do Egito, olha para você ver, Deus me elevou lá. Falou o que com ele? O sonho. Quando é 2 vezes é porque é do Senhor, porque Deus quer falar. Quando Deus te dá vários sonhos, né? Às vezes com uma situação, com pessoas específicas, é porque Deus está falando contigo. Não é vão não, queridos. Deus, ele fala 1 ou 2 vezes, Jó 33, verso 14 e 15. Quando é 2 vezes é porque Deus está falando. E eu me elevo quando o faraó, ele o que? Ficou incomodado com aqueles sonhos que ele teve, né? Porque esse negócio é de Deus. Vou ver se eu lembro o versículo e fico isso aqui no comentário. Amém? Então vamos lá. Abrem para mim a palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 7. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, verso 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração?
Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Verso 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrares e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então, queridos, eu parei aqui no 13 e vamos lá para o verso. Vamos lá para o verso 18. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, né? Ou se não, para tradução, a Bíblia não fala muito disso, mas teve relações com a Ana, sexuais, tá, gente? Só para explanar aqui, que muita gente vem no canal, às vezes não tem esse conhecimento. Voltando ao versículo. Conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém? Vamos parar por aqui. Essa palavra ela é muito pertinente, queridos, porque a palavra que eu falei com o Senhor, eu orei ao Senhor: o Pai, me dá uma palavra, porque estamos passando tantas lutas, tantas aflições, tantas batalhas, agitações no mundo espiritual, levantes, né? E eu digo que, como eu faço parte da liderança, eu tenho sido atacada aqui. Amém, queridos? É bom expor que o mundo espiritual, ele é real. Ele é real, não é brincadeira, né? É muitas lutas para conquistar uma vitória. É realmente guerra. E muitas pessoas acham que indo na igreja ou às vezes, né, lendo a palavra é suficiente. Não. Existem as guerras. Quanto mais você cresce em intimidade com Deus e maturidade, mais o inferno vai levantar. E o inimigo, ele não vai aparecer mais como com um sapatinho de algodão, mas como um bicho. Amém? Então, o levante é muito grande, então ore por esse ministério também. E olha que essa palavra aqui, voltando aos textos, né, aos versículos, fala sobre vida sentimental, né? Eucana, eu digo que ele é um homem exemplar, um marido exemplar, né? E ele, todo ano, ele oferecia sacrifício a Ana, porque ele dava porção dobrada a ela, porque ela não podia ter filhos. Ela era uma mulher estéril. Eu já trouxe aqui para o Sábado dos Sonhos a palavra sobre Ana, só que hoje eu quero falar daquilo que porque a palavra, ela sempre, Deus tem algo novo para falar por meio da palavra, sempre uma revelação. É insondável os caminhos, né, do Senhor. Então, Ana, ela era uma mulher que ela tinha uma sede na alma dela. Ela queria gerar, ela queria ter um filho. Só que ela não podia fazer isso pela força do braço. E vejamos a vida sentimental. Deus, ele nos chama para depender dele. Amém? Confiar nele. Quando Deus, ele nos dá uma promessa, ela já cumpriu no mundo espiritual. Só que essa promessa, ela tem que vir para o mundo físico. Amém? E o Senhor nos chama hoje para chorar.
O Senhor nos chama hoje para gerar no mundo espiritual. E Ana, ela o quê? Ela lamentava ao Senhor. Ela lamentava porque ela queria gerar um filho, né? Tanto que ela foi indagada aqui, né, por Eli. Deixa eu ver se é Eli que a gente estava lendo. Isso, ela foi indagada porque achava que ela ali estava com algum problema. Muitas pessoas que estão por fora, elas não entendem o que Deus nos chamou para fazer, né? Muitos canais, né, falam muito de orar, mas não fala como tomar posse da promessa. Eu já recebi muitas profecias, até falsas profecias na vida sentimental, mas nunca fui ensinada, né, até encontrar o canal Estandarte do Amor, de como tomar posse da promessa. Então existe uma guerra, né? Josué e Caleb, eles foram os únicos que sobrou de milhões, né, que saíram do Egito, é o quê? Que entrou na terra. Só que quando eles entraram na terra, eles teriam que conquistá-la, guerrear. O Senhor nos chamou como valentes dele. O Senhor nos chamou para ser um exército de bandeiras e levantar uma bandeira em prol do amor, que é a vida sentimental, que é o livro de Cantares, que é guerra. Então, como Ana estava guerreando? Ela estava chorando aos pés do Senhor. Ela estava confiando em Deus. Então, quando Deus te entrega algo, você tem que confiar de todo o seu coração. Muitas vezes somente você e Deus vai entender. As pessoas não vão entender o seu problema. Amém? Às vezes os líderes espirituais, os seus pastores, eles não vão entender, porque o que você vai viver é algo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Quem faz parte desse ministério vai viver aquilo que é perfeito de Deus. Muitos vivem a permissão de Deus, que é o que? Escolhem entre si um casamento, né? Uma pessoa, né? E dura sim, Deus ele abençoa, só que a vontade de Deus, ela requer algo diferente, propósito. Deus ele trabalha no propósito, ele não trabalha tanto na permissão, ele trabalha no propósito, porque o propósito é que vai salvar. Quando Deus colocou no meu coração a construção na rocha, que é um lar, que ele colocou em todos os corações. Deus ele veio para todos, tudo se sucede a todos. Eclesiastes capítulo 9. Ele disse que é para multidões, é para salvar pessoas, queridos. Então, quando Deus te levanta para salvar pessoas, vai o quê? Isso requer sofrimento, dor. Lembre de Jesus, lembre o que ele passou naquela cruz, o peso ali do pecado estava sobre ele, e ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Que cálice? A ira de Deus. Deus teve o que? Prazer. E o que? Enviar o seu único filho para morrer por nós. Então Jesus disse: se o que injuriaram dele, injuriarão de vocês, de nós. Então, queridos, o Senhor nos chama hoje para chorar. E o que? Passou um tempo. Então, olha que a Bíblia fala no verso 19: e levantaram-se de madrugada e adoraram ao Senhor. E o que? Voltaram a casa. Então, o Senhor nos chama para nos levantar de madrugada. Porque portais estão abertos na madrugada para a bênção, principalmente nesse tempo da primavera e do verão, que é um tempo de colheita, é um tempo profético, que podemos dizer, queridos, nós estamos, o Senhor me deu o sonho. Cantares capítulo 2, no sonho o Espírito de Deus falava comigo, de Cantares capítulo 2. Amém? Então a palavra, amados, é muito forte, porque Ana, ela não estava pedindo uma promessa para ela. Ela estava pedindo uma promessa do Senhor.
igual seu marido, ele virá no nome do Senhor, no jumentinho. Amém? Então, a promessa que vem de Deus é para glorificar o nome de Deus. A maioria busca, Busca a própria glória. Só que o Senhor não nos chamou para buscar a nossa glória. Ele nos chamou para nos esvaziar. Aquilo que parecia estéril, a esterilidade de Ana, porque naquela época, as mulheres tinham que gerar, A mulher era vista como era vergonhoso quando ela não gerava. Aquilo que parecia estéril, na verdade, estava sendo peso de glória. Então, muitas vezes vão zombar da sua esterilidade como aparente, aquilo que olhos veem, aquilo que a carne vê. Só que Deus, ele está gerando no teu ventre a justiça. Porque as pessoas não vão entender, Isaías 54, de onde vieram estes tantos filhos, porque esses filhos que Deus vai te dar para salvar, visto que você dirá, eu era desfilhada, desconsolada, só que agora no mundo espiritual você é casada. Porque quem está debaixo desse ministério, o estandarte do amor, está debaixo dessa promessa, que é o matrimônio, um lar construído na rocha. Aquele que pensa que vai conseguir com a força do braço, que alguma estratégia humana vai resolver, não. Ana é a prova viva que não existe estratégia. Deus não precisa da nossa mão, Ele não precisa da nossa força, Ele não precisa nem levantar do trono para fazer. Se Ele quiser, Ele te dá o encontro agora. Se Ele quiser, Ele manda agora os anjos. Ele pode fazer tudo, só que existe um princípio. O processo, você tem que chorar no processo, você tem que gerar o processo. A alma de Ana, ela queria tanto que ela chorava. Uma criança quando nasce, ela chora. Uma mulher quando dá à luz a um filho, ela chora, mas depois ela sente alegria. Amém? Da mesma forma, os versículos aqui falam que ela levantou de madrugada, ela teve um filho e chamou Samuel, porque ela tem pedido ao Senhor. Será que você, homem ou mulher, você tem pedido ao Senhor para fazer verdadeiramente a vontade dEle? Porque quando você pede a vontade dEle, nem sempre vai agradar aquilo que você vê. Quando você pede a vontade dEle, não é para agradar você, é para agradar o propósito. Porque Deus visa o propósito, Ele vela pela palavra dEle. Porque Deus, Ele vai quebrar o seu ego, o que você acha. Amém? E o Senhor tem feito isso comigo. Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, a gente ora, mas a vontade de Deus é diferente. Jesus é um exemplo. A vontade que ele viveu perfeita de Deus. E vocês acham que Jesus queria? Ele é 100% Deus, mas ele estava no quê? Num corpo humano, um corpo de carne. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer, queridos, ninguém quer gerar. Só que Deus, ele dá a promessa quando você chora e vela por essa promessa. Deus te chama para chorar, Ele te chama para jejuar, prantear, para cumprir Salmo 126, que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Amém? Deus vai te levar assim ao Gólgota, porque Ele vai fazer você ser escarnecido para te colocar num patamar elevado primeiro no mundo espiritual para fluir na terra. Arabash, erelanasso. Aleluias, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. O discernimento de espíritos opera esse dom aqui neste canal. Amém? Glória a Deus, porque você é participante da glória de Deus. E não é em vão, amados, trazer as ministrações, as palavras aqui não é em vão. Vocês estão colhendo para a vida eterna, para a vida de abundância. Amém? E Deus, Ele continua fiel. Ele entregou a Ana.
porque Samuel, ele foi consagrado a Deus. E essa é uma palavra para o sábado dos sonhos. Deus colocou a promessa no teu coração. Amém? Deus, ele colocou, ele já fez a parte dele. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos o quê? Que apressar a vinda do noivo. Não é como os canais que é ensinado por aí. Ah, você tem que esperar, mas esperar esperando? Não. Existe um processo. E esse processo é comparado a gerar uma vida no mundo espiritual. Porque não, muitas vezes, principalmente quem está debaixo desse campo aqui, o campo, né, estandarte do amor, o campo Boaz, não vai vir pronto. Muitas vezes você vai ter que chorar mesmo, vai ter que gerar, porque o Senhor nos chamou para isso. E essa palavra é testificação, amém? A palavra que eu levantei para o Senhor e pedi. Deus está falando conosco. Ele está falando conosco. Ele está te chamando para prantear. Ele está te chamando mais uma vez para jejuar, para que você mate a sua carne, para que espíritos, mais uma vez eu digo, espíritos opressores que às vezes está ali cegando seu futuro cônjuge, seu marido, assim me diz o Espírito, para que ele não te enxergue. O Senhor te chama neste momento para que você, o quê? Rasgue as suas vestes e vista a veste de justiça, para que esse homem receba esse amor, que não é da terra, mas é do céu. Só que você tem que também jejuar, orar, chorar, para que esse espírito seja expulso, para que apresse essa vinda e que esse véu se rasgue, não somente diante dos teus olhos, mas diante dos olhos daquele que o Senhor separou para você, desde a fundação do mundo. Só uma mulher pode gerar um homem. Amém? No ventre. Só uma mulher pode gerar um filho. Não o homem. O homem ora, sim, mas é a mulher sábia que edifica a casa, o cabeça. Ela edifica coração, chorando, pranteando. E essa palavra ela está servindo para mim. Porque eu preciso muito, queridos, ainda ser lapidada. A cada dia mais, até aquele grande dia que o Senhor Jesus nos arrebatar. Então essa é uma palavra, medita lá em Samuel capítulo 1 por 2 vezes. Salva essa palavra, porque isso é negócio do Senhor. Fica na paz do Senhor, essa é a palavra para o sábado dos sonhos. Continue sonhando os propósitos que Deus colocou no teu coração, porque Deus vela para cumprir a palavra dele e não vai voltar vazia. Fica na paz do Senhor Jesus. Aleluias.